Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Coluna Sem Neura, seu podcast com informação de qualidade, numa linguagem simples que você consiga entender. Primeiramente, não se assuste, esse ambiente é um ambiente que vocês nunca viram, mas é o nosso ambiente de trabalho, aqui é um dos nossos consultórios, e a gente não poderia deixar de ter um momento para discutir, e aí, obviamente, a gente vai sempre ajustar a nossa logística para ter um momento para discutir sobre o Novembro Azul. Então, a gente já teve uma discussão excelente com o Dr. Tarcísio, falando sobre a importância da conscientização, dos exames, do diagnóstico, as possibilidades de tratamento, mas, obviamente, aqui é um espaço para a gente falar sobre as doenças da coluna. E aí, eu não vou comentar isso sozinho, né? As doenças oncológicas que envolvem a coluna vertebral. Hoje eu trouxe aqui para poder me ajudar Dr. Vitor Risso, tá? Que é, além de um sócio, um grande amigo que está nesse front me ajudando, né, no trabalho tanto de conscientização como de trazer cirurgia de alta tecnologia para o Espírito Santo. Mas, independente das coisas, eu não vou ficar aqui tecendo elogios. Vitor, primeiro, seja muito bem-vindo ao nosso espaço, tá? Aqui é um momento descontraído para a gente exatamente trazer informação de qualidade para o nosso público. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu sempre gosto que você comente para a gente quem é Vitor Risso. Exatamente porque as pessoas precisam entender que hoje a informação precisa de lastro. Então, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença e vamos lá, meu amigo. Queria agradecer pelo convite, Daniel. Seu podcast está cada dia melhor, cada dia mais informativo, né? Meu nome é Vitor, sou neurocirurgião, sou formado em Belo Horizonte, no Hospital Madre Teresa, fiz também a cirurgia de coluna lá no mesmo hospital e tenho me dedicado a cirurgias minimamente invasivas da coluna nos últimos anos, principalmente as cirurgias tubulares, as cirurgias anterolaterais e também a endoscopia de coluna, assim como o Daniel. E uma coisa que a gente ouve muito, né, no Espírito Santo, né, que é onde a gente vem trabalhando já de um tempo, existem alguns medos, tá? Então, quando a gente fala hoje do Novembro Azul, a gente vai falar de doença oncológica, a gente vai falar de cirurgia da coluna, mas existem sempre alguns medos que todo mundo tem. Eu vou fazer uma cirurgia da coluna e existem muitos riscos, existem muitas chances de sequelas, e a gente sabe que hoje em dia não é bem assim, tá? E aí eu queria que antes da gente começar a discutir exatamente sobre a doença oncológica na coluna, que você falasse como é que está o panorama atual da cirurgia da coluna, né? Porque muita gente atrela cirurgia da coluna a grandes cortes, cirurgia da coluna a muita morbidade, cirurgia da coluna a mortalidade. Como é que está o panorama agora, Vitor? Olha, há 30 anos atrás não existia basicamente nada do que a gente utiliza hoje em dia de ferramental, né, de técnicas avançadas que a gente utiliza hoje. Essas técnicas estavam muito rudimentares, né? Então você via realmente no passado, 40 anos atrás, pacientes realmente com resultados ruins, né? Com reconstruções da coluna que não eram anatômicas, né? Pacientes com dores pós-operatórias, com risco de sequela mais elevado. Porém, tudo isso mudou, né? Principalmente nos últimos 10 anos. Então, hoje em dia, a gente tem, na verdade, grandes cirurgias que são feitas por pequenos cortes ali de 1 centímetro, até mesmo reconstruções grandes da coluna feita por cortes pequenos, sem precisar a gente ter lesão de musculatura, lesão de ligamentos, né? Então, a gente hoje em dia tem todo um arsenal tecnológico para prevenir complicações, para trazer segurança, para trazer menos invasividade para o paciente. Então, a gente consegue ter isso hoje, né? Coisa que realmente no passado não existia, né? E é sempre importante a gente lembrar que tudo isso depende, não adianta dar um avião,
né, na mão de uma pessoa que não sabe pilotar, né? Então, assim, tem que procurar um bom profissional, uma pessoa que tem uma boa formação, que é capacitado para fazer essa cirurgia minimamente invasiva também. Então, assim, só para o público capixaba entender essa questão do tempo, né, que o Vitor comentou, muita gente, né, já viu sobre parafusos da coluna, né, sobre os pinos, como alguns dizem. E assim, isso foi uma tecnologia desenvolvida no mundo na década de 90. Então, até então, não existia isso daí. Isso chegou aqui no Espírito Santo, efetivamente, a partir dos anos 2000. Então, a maioria de vocês que estão ouvindo aí eram pequenos, até mais velhos, enquanto essa tecnologia chegou aqui no Espírito Santo. E aí, essas tecnologias, elas vão mudando mais ou menos a cada 10 anos. Então, isso chegou aqui em 2000, por volta de 2011, 12 foi quando eu voltei para cá, a gente teve o avanço desses parafusos da parte percutânea, que nós vamos discutir algumas coisas aqui também, a parte das reconstruções, depois aquilo evoluiu para as cirurgias tubulares, a cirurgia endoscópica, só que isso demanda um estudo constante, porque muitas vezes, para a gente conseguir acompanhar aquilo dali, você tem que estar todo dia vendo, todo dia estudando, porque senão realmente a taxa de complicação e morbidade é grande. E aí quando a gente fala especificamente da temática que nós vamos trabalhar agora, que é o paciente oncológico, ele exige alguns cuidados especiais, porque a gente sabe que muitas vezes ele já tem ou o diagnóstico do câncer, ou ele já está em tratamento do câncer, ou às vezes o sintoma neurológico é o motivo pelo qual diagnosticou-se o câncer. Tá? Quando a gente fala da doença oncológica na coluna, quais são os principais sintomas que os pacientes chegam para a gente? É importante a gente sempre contextualizar, né? Um paciente de 18 anos, jovem, com dor nas costas, tem uma chance muito mais alta de ser uma dor mecânica, né? Do que um paciente idoso, por exemplo. Então, a gente sempre contextualiza dessa forma, né? Então, dores muito persistentes, dores intensas, associadas a déficits neurológicos, né? Por exemplo, perda de força, alterações da sensibilidade das pernas, dos membros, né? É algo que a gente tem que prestar atenção. Se a gente tem febre associada, também é bastante importante. A dor de característica noturna, aquela dor que não melhora com repouso, aquela dor que é persistente mesmo com o paciente deitado, também é um grande sinal de alerta, que pode ser alguma doença patológica, né? Alguma fratura, alguma doença oncológica que possa estar oculta. Então, esses são os principais fatores que nos fazem acender o sinal de alerta, né? Que demandam uma investigação mais detalhada, né? Além do tratamento clínico, né? Além da analgesia, a gente tem que investigar mais a fundo esse paciente. E aí a ideia é exatamente essa, assim, a partir do momento que você começa a ter uma manifestação dessa atípica, o ideal é você procurar um especialista em cirurgia de coluna, por exemplo, já que a dor é aquilo dali, para a gente poder contextualizar, fazer os exames, diagnosticar, para a gente poder efetivamente propor um tratamento. O que acontece? A maioria das vezes, a gente estava comentando isso antes da gravação, para a gente o diagnóstico em si da lesão neoplásica não é tão importante. As nossas indicações são para poupar a integridade da estrutura neurológica. Por que a gente tem esse pensamento? Como é que funciona isso? Muitas vezes, como você mesmo falou, o paciente já tem um diagnóstico oncológico, né? E para esse paciente que começa com uma dor que não é do padrão que ele já teve antes no passado, isso já te traz uma estranheza maior, né? Uma velocidade de atuação mais rápida do que aquele paciente que não tem o diagnóstico ainda e acaba por descobrir, né? Justamente por conta dos sintomas. Então, esse paciente que não tem o diagnóstico ainda e começou a apresentar sinais de alarme que nos levam a investigar
e porventura você faz uma tomografia, faz uma ressonância, você encontra uma lesão neoplásica, né, um câncer, comprimindo as estruturas neurológicas, para a gente, o tipo de câncer não importa tanto. Importa mais para a gente o quê? A integridade da coluna, um alinhamento, né, a integridade ligamentar, a localização dessa lesão, né, do acometimento ósseo também é bastante importante. Então, são outros detalhes que nos levam a tratar esse paciente, né? O tipo do tumor, né, o tipo neoplásico, ele fica mais de segundo plano, né? Toda vez que a gente encontra um tipo de lesão, a gente faz na cirurgia a biópsia e a partir daí a gente tem todo o diagnóstico e tratamento oncológico. Mas para a gente, o mais importante é a gente proteger as estruturas neurológicas, né? As raízes nervosas, a medula. Então isso para a gente é o principal. E aí, o sistema nervoso, de uma forma geral, o grau de agressão nele ele é tempo dependente. Então a gente conversa sobre isso quando a gente fala de AVC, a gente conversa sobre isso quando a gente fala, por exemplo, de traumatismo raquimedular. E quando a gente fala da doença oncológica, a gente tem exatamente esse mesmo raciocínio, porque a gente sabe que o sistema nervoso, principalmente a medula, ela é muito sensível a agressões. Então, quanto antes a gente propuser os tratamentos de descompressão, que aí a nossa cirurgia, de uma forma geral, elas acontecem por dois motivos básicos. Ou a coluna perdeu a sustentação dela, e a gente precisa propor uma sustentação nova, como, por exemplo, um pilar central de uma casa que tem um ponto de fragilidade no meio, ou aquela estrutura está causando compressão das estruturas neurológicas, e a gente precisa causar essa descompressão externa da estrutura exatamente para que ela não perca a função dela. Quando a gente parte em cima dessas duas estruturas, esses dois pilares é o que a gente pensa das nossas estratégias cirúrgicas. Então, o mais importante é exatamente a gente fazer uma abordagem precisa o quanto antes. Então, lesões neurológicas, principalmente na medula, é tempo dependente. Agora, o que a gente tem hoje, Vitor, de ferramental que a gente pode, por exemplo, fazer rastreamento, monitoramento, sequenciamento da nossa cirurgia que aumentam a segurança, por exemplo. Quando a gente fala de lesões na medula, existe hoje alguma coisa que eu consigo usar para aumentar a segurança, por exemplo? Existe. É muito importante, né, o que você falou do tempo dependente, né? E a gente tem que lançar mão também de tudo que a gente tiver para, além de operar rápido, né, descomprimir rápido, ter mais segurança em relação à cirurgia. Então, existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar, como, por exemplo, a monitorização neurológica intraoperatória, né? Em tempo real, você consegue fazer a monitorização da medula, dos nervos, e isso traz bastante segurança. E existe a segurança também relacionada ao procedimento cirúrgico, né? Que muitas vezes, no passado, faziam-se cirurgias muito grandes, né? Com cortes muito grandes, com agressão muscular muito grande, né? Sangramento elevado, então isso aumenta o risco geral do procedimento. Então, falando de segurança, quanto menos invasivo a gente for também, menos a gente vai agredir o organismo daquele paciente que já está debilitado por uma doença oncológica. Então, assim, esses dois pilares são bastante importantes para a gente também. E aí, quando a gente fala da monitorização intraoperatória, para quem está chegando aqui agora e não entendeu isso daí, não perca a oportunidade de ver episódios anteriores. Nós já tivemos episódios para discutir sobre a monitorização intraoperatória. Deixa, né, um tempinho aqui, olha lá para você poder entender os detalhes, porque vale a pena, porque é uma forma que eu tenho de fazer essa monitorização da parte elétrica da medula. E aí, isso daí me ajuda na nossa decisão, me ajuda na possibilidade de recuperação pós, porque a principal preocupação que o paciente tem de uma lesão na medula
é perder a força dos braços e das pernas. Então isso daí, obviamente, também é a nossa preocupação. Durante muito tempo a gente fazia as cirurgias às cegas, então já teve vez da gente ter que acordar o paciente no meio da cirurgia para poder ver em outras doenças, às vezes no final você via. Então hoje a gente tem esse ferramental que aumenta muito a segurança e até a parte prognóstica. Só que a gente vai fazer uma dinâmica diferente hoje, exatamente para a gente poder dar uma mudada nesse nosso raciocínio. Em vez da gente ficar discutindo essa parte técnica assim, nós vamos usar um caso real nosso. Então eu queria primeiramente agradecer a participação do Delmi, tá? Vocês vão entender quem é o Delmi no final, mas ele virou um paciente, depois ele virou um amigo, a gente vira e mexe, se conversa nas redes sociais, e ele hoje vai ser, né, o nosso praticamente protagonista da nossa conversa, que é exatamente um paciente que ele teve todo um trabalho de ressignificação com a gente. O nosso contato inicial, só para vocês poderem entender, o Delmi chegou em julho de 2024, no pronto-socorro de um dos hospitais que a gente tem o suporte da parte neurológica, com um quadro de dor nas costas de forte intensidade e fraqueza das pernas. Delmi já era um paciente com diagnóstico de câncer de próstata, ele já vinha fazendo acompanhamento disso daí. E aí a nossa trajetória começou nesse momento. Então a gente vai usar esse caso real para a gente poder discutir como é que a gente define o diagnóstico, por que a gente opera, quais as técnicas e o raciocínio que a gente traz, exatamente para vocês entenderem um pouquinho do nosso dia a dia. Okay. Então só para vocês poderem entender, aqui eu tenho uma ressonância magnética, foi feito um corte sagital, quero que vocês imaginem como se a gente pegasse uma laranja e partisse na metade, eu estou vendo a coluna cervical e a coluna dorsal aqui, e eu tenho um ponto preto aqui, no meio dessa coluna, que é o nível da quarta vértebra torácica, que eu tenho uma lesão nessa região comprimindo a medula. E aí, Vitor, eu queria que você começasse a conversar e explicar para as pessoas por que isso aqui é grave, por que isso causa sintoma, por que esse paciente estava com dor e fraqueza, como é que começa esses sintomas para nós? Esse paciente, inclusive, ele tinha a característica de dor noturna, né? Então, assim, mesmo com repouso, mesmo deitado, na verdade a dor até piorava por vezes quando ele deitava, né? De barriga para cima mesmo, né? Então aqui a gente consegue ver que essa vértebra ela está diferente das outras que estão normais, né? E diante desse contexto oncológico, a gente suspeita primeiramente de uma metástase, né? Que é um implante do câncer, né? Da neoplasia em locais longe da origem, né? No caso dele seria da próstata, né? E aí a gente consegue ver aqui também a medula, né, sendo rechaçada, sendo jogada para trás por um corpo estranho, né? Então a gente tem aqui, é um pouquinho difícil de discernir aqui a cor, né? Mas dá para ver que a gente tem um abaulamento aqui para trás, né? Tem essa massa, né, que comprime a medula na sua parte anterior, na parte da frente. Isso gera uma compressão e um inchaço no meio. A gente vê que tem um hipersinal, né, um branco aqui no meio, e isso mostra um sofrimento medular. E isso explica por que ele sentia essa dor noturna e também explica a perda de força e de sensibilidade nos membros inferiores, porque a medula torácica, da coluna torácica, ela vai justamente comandar toda essa parte motora e sensitiva da cintura para baixo, né? Além também das funções esfincterianas, né, de bexiga e até mesmo das evacuações. Então, esse paciente, ele chegou para a gente praticamente sem andar, então com dor e praticamente sem andar. Então, quando ele chega no pronto-socorro, já mostra uma gravidade, porque até dias atrás ele estava bem. E aí, como a gente conversou, a nossa proposta aqui são duas coisas. Eu preciso descomprimir essa região
E como eu tenho uma fragilidade nesse corpo, eu tenho a sustentação disso, eu preciso criar uma sustentação nova. Quando a gente avalia a estrutura da ressonância, eu consigo fazer outros filtros exatamente para poder entender, né? Porque o exame da ressonância, ele me dá possibilidades de diagnóstico. Então, a gente consegue ver que essa lesão tem uma captação de contraste bem importante, ou seja, é bem sugestivo que é uma lesão neoplásica e a gente não vai pensar que esse paciente tem uma outra doença, já que ele já vem fazendo acompanhamento dessa parte oncológica. E aí, Vitor, quando a gente tem um caso desse, quais as opções de tratamento cirúrgico que a gente tem? Já que eu já sei o que eu preciso fazer. Eu sei que eu preciso descomprimir a estrutura, que a medula torácica ela é mais sensível à agressão e eu preciso fazer uma sustentação ali. Como é que hoje a gente consegue fazer isso de forma menos invasiva? Vamos pensar assim. Nesse caso, né, ele necessitaria das duas coisas, né, tanto da descompressão, pela compressão medular, também pela fragilidade óssea de uma estabilização. Então, a técnica clássica, que é a mais efetiva, é a técnica aberta, né? Então, na técnica aberta, você tem um corte na pele no meio das costas, você disseca a musculatura dos dois lados da coluna, expõe toda a parte de trás da coluna e a partir daí você faz tanto a fixação utilizando parafusos, os pinos, né? E as hastes, quanto a descompressão direta, tá? Mas, de uma forma menos invasiva, né, foram sendo desenvolvidas técnicas, como, por exemplo, os parafusos, os pinos percutâneos, que eles passam pela pele sem ter uma agressão muscular muito grande. Então, isso, hoje em dia, você, em casos indicados, consegue fazer esse implante do parafuso pela pele, né, com pequenos cortes. E existem também alguns instrumentos que a gente pode utilizar para descompressão, né? Como, por exemplo, os tubos, né, que são instrumentos circulares, tubos mesmo, né, de aproximadamente 2,5 centímetros, que nós podemos utilizar para fazer a descompressão, né, tanto a descompressão óssea quanto a retirada da neoplasia, né, através desses tubos pequenos, né? E com isso a gente, né, utiliza principalmente os microscópios. São aparelhos que a gente consegue magnificar, né, consegue ampliar as estruturas. Então, através de um pequeno portal de 2, 3 centímetros, a gente consegue fazer grandes cirurgias, né? E em casos ainda um pouco mais selecionados, até mesmo a técnica endoscópica por vídeo pode ser utilizada. E aí, nos altos e baixos da doença oncológica, quando eu conheci o Delmi, então ele estava com bastante dor, fraqueza das pernas, não estava conseguindo se movimentar direito e a gente optou por fazer o tratamento cirúrgico. Então, nesse caso, a gente fez uma fixação da coluna. Então, o que normalmente a gente faz? O nível acometido, ele é um nível de baixa sustentação. Então, a gente usa os níveis acima e abaixo, que não estão acometidos pela doença oncológica, para criar um suporte de sustentação. Então, esse suporte de sustentação, a gente usa esses parafusos por via posterior. E a gente cria um espaço ósseo exatamente nessa região onde tem essa compressão. Então, aqui tem o que a gente fez. Se você quiser, pode comentar, Vitor. Aqui é um corte de tomografia, né? Como se estivesse cortando a pessoa no meio, né? No plano horizontal, né? E aqui a gente consegue ver, ó, por exemplo, as costelas, a vértebra torácica, e aqui nós podemos ver os famosos pinos, né? Esses pinos, eles ficam dentro do osso, vão até lá na ponta da vértebra, dos dois lados, e depois eles são conectados através de uma haste. Então, aqui, nesse caso, além dos pinos, né, foi feita uma descompressão minimamente invasiva, utilizando a ressecção de uma parte da vértebra, que é o pedículo, né,
E essa subtração pedicular, que a gente chama, a retirada do pedículo, permite que a gente consiga tirar a lesão que estava na frente da medula de forma menos danosa para o organismo. Porque ao invés da gente atacar a lesão diretamente por trás, a gente consegue vir lateralmente, sem manipular tanto a medula, e isso traz muito mais segurança para o procedimento do que a técnica convencional. Aqui mostrando a pediculectomia, né, a retirada do pedículo, que ampliou bastante o canal. Então a gente vê aqui que o que seria por aqui mais ou menos a amplitude do canal, a gente ganhou todo esse espaço, o que permite uma ampla liberação da medula, né, uma ampla recuperação da função neurológica. Aqui mostrando até onde a gente consegue chegar com o parafuso, com o pino, lá na frente da coluna, e isso traz bastante estabilidade para a gente. Né? Aqui mostrando os pinos, né, que são colocados da parte de trás da coluna até a parte da frente, e posteriormente eles são conectados uns aos outros, formando uma barra de sustentação, como se fosse um pilar de uma casa, de um prédio, e isso que traz a estabilidade para a nossa construção. E aí, feito isso, esse paciente seguiu o pós-operatório, ele foi para a UTI, tirou os drenos, fez a cicatrização e começou um trabalho intensivo de reabilitação. Passaram-se os meses, agosto, setembro, outubro, novembro, e regularmente ele me mandava mensagem, exatamente mostrando o ganho, né? Porque, obviamente, num contexto de uma doença oncológica de um paciente que era extremamente ativo, aquilo emocionalmente já abala. Quando eu perco o movimento das pernas, aquilo piora ainda mais. Então, nessa época, já teve vezes que ele chegou no consultório bem triste, depois outras vezes um pouco mais otimista, enfim. Só que ele foi tendo ganho de funcionalidade. Foi se movimentando, começou a andar, só que a doença oncológica ela é traiçoeira. Então, infelizmente, é uma coisa que, por mais que a gente acompanhe, às vezes tem algumas peças que fazem o rio correr de uma forma diferente. E aí, de dezembro para janeiro de 2025, ele veio novamente ter dor na região lombar. E aí, essa dor na região lombar fez com que ele procurasse a nossa equipe novamente, porque aqui eu tenho a cirurgia que foi feita anteriormente. Só que na coluna dele a gente já sabia que tinham outros pontos de implantação da doença oncológica, mas que estavam compensados. No entanto, como o Vitor já comentou, a dor, ainda mais a dor persistente, a dor pior à noite, ela é um sinal de alerta que tem alguma coisa errada. Então, como ele estava involuindo nos ganhos, ele procurou a gente no pronto-socorro. E a gente fez uma imagem mostrando algumas alterações que até então não existiam na região lombar. E aí o que a gente encontrou, Vitor? Então aqui a gente consegue ver, né, como o Daniel falou, um corte sagital, que é como se estivesse cortando uma laranja no meio. Nós vemos as vértebras lombares e claramente a gente consegue ver uma aqui que está com um sinal diferente, né? Ela está mais branca em relação às outras, né? Além disso, a gente consegue ver aqui que essa parte de trás da vértebra está um pouco apaulada para dentro do canal vertebral, que é justamente o canal que ele carrega as estruturas neurológicas, as raízes da cauda equina, né? Que são as raízes que vão levar força e sensibilidade para os membros, causando um apertamento, né? Um apertamento na passagem justamente das raízes nervosas. E a gente consegue ver aqui também, nesse outro corte, uma parte um pouco mais normal, onde nós vemos as raizinhas nervosas aqui cinza dentro do líquido cefalorraquidiano, mais livres, e aqui a gente não consegue observar. Por quê?
porque a gente tem uma lesão aqui dentro do canal, nessa parte anterior, novamente, na parte da frente do saco dural, agrupando todas as raízes na parte posterior. E isso é o motivo da dor dele, tanto essa parte óssea quanto a parte compressiva novamente. E aí a gente estava de frente de um novo dilema, que é um paciente oncológico que ele já teve uma lesão torácica, ele já perdeu o movimento das pernas naquela ocasião, ele já foi submetido a uma cirurgia de grande porte, perde-se massa muscular, perde-se motivação, e aí meses depois, onde ele estava em franca melhora, a gente se depara com essa lesão, que tem exatamente as mesmas características. Então eu tenho uma fragilidade da sustentação de um corpo vertebral, só que qual é a diferença desse corpo? Que nesse corpo eu sustento o tronco inteiro. Lá em cima era bem menos peso, então por isso que a dor dele aqui era bem maior do que era antes. E comprime também nervos que vão para a perna. Só que qual era a nossa grande dúvida aí? Eu teria que fazer alguma coisa o menos invasivo possível para não atrapalhar aquela curva de reabilitação que tinha começado na cirurgia anterior. Então, uma técnica, por exemplo, convencional, abrindo a linha média, como normalmente é feito, seria muito mais cruento, ou seja, muito mais agressivo, ia ter um trauma muscular muito grande. E aí a gente pensou em algumas possibilidades usando exatamente esse conceito da cirurgia minimamente invasiva. Então, percebam que as decisões quando a gente toma, obviamente, a gente sempre toma essas decisões em grupo, mas é importante que haja um planejamento cirúrgico antes. Exatamente porque apesar do caso ser uma urgência e muitas vezes uma emergência, como foi esse caso, se você não faz uma preparação de cada etapa, ali na hora a gente não pode ser surpreendido por nada. Principalmente quando a gente usa o conceito minimamente invasivo. Porque muitas vezes, e aí eu acredito nisso, quanto menor o corte, mais conhecimento você precisa ter para saber o que está acontecendo lá dentro. É muito cômodo você abrir um corte grande e olhar, né? E aí a gente pensou em algumas estratégias para esse caso. O que a gente pensou, Vitor, para fazer nesse caso? É muito interessante o que você disse do quanto menor o corte, maior o conhecimento, né? Principalmente o conhecimento de anatomia, o conhecimento do alinhamento da coluna. E a cirurgia ela começa no planejamento, né? Principalmente a prevenção de complicações, porque tudo que a gente não quer nesse paciente de 80 anos, oncológico, fragilizado, é ter uma complicação, né? Então a gente tem que entrar no jogo preparado para não perder logo de cara, né? Então a gente utilizou algumas estratégias nesse caso que são muito interessantes do ponto de vista de preservar as estruturas normais da coluna, né? Nós utilizamos uma fixação percutânea, aquela que eu comentei com vocês agora há pouco, que ela passa pela pele sem ter que fazer uma grande dissecção para a musculatura, são cortes laterais que a gente faz pequenos, né, sem agredir demais a musculatura, dando uma boa fixação, mas isso precisa tanto do material, que é um material especial que a gente utiliza, quanto do conhecimento técnico também para executar essa cirurgia com segurança. Então aqui a gente consegue ver nessa imagem as torres que a gente utiliza para a passagem desses parafusos, dos pinos, né, de forma através da pele. A gente vê aqui que a pele do outro lado aqui já está fechada, os parafusos já foram passados do outro lado, mas a cirurgia ela não é somente a fixação, a gente precisa de fazer a descompressão da coluna. Então, através desse sistema de tubos progressivos, nós conseguimos dilatar a musculatura sem estragar, sem fazer cortes na musculatura e conseguimos chegar na região de interesse de forma extremamente pontual, né? Então aqui a gente consegue observar aqueles tubos que nós utilizamos
mostrando exatamente a área de interesse e através dessa pequena abertura nós conseguimos fazer a descompressão óssea e retirar parte daquela lesão, grande parte daquela lesão que estava comprimindo os nervos que vão para as pernas. E aqui a gente consegue ver os parafusos bem colocados, né, através daquela torre percutânea. E esse aqui foi o nosso resultado final. Nós conseguimos ver aqui os parafusos bem colocados, todos dentro da parte óssea, indo até lá na frente da coluna. Isso aqui traz uma extrema estabilidade para a construção. E a gente consegue ver também, ó, a parte de interesse que nós utilizamos, a descompressão, né, através do tubo e de algumas fresas manuais percutâneas também que nós podemos utilizar, levando a uma ótima descompressão e com pouca agressão para esse paciente. Né? A gente consegue ver aqui o grau de descompressão, a área de interesse que nós conseguimos atingir. Então a gente conseguiu realmente chegar na parte anterior aqui da coluna do saco dural para retirar a lesão, só que de forma muito pouco invasiva. Na forma convencional, tudo isso aqui iria sair para a gente poder fazer essa descompressão. E isso causa extrema instabilidade para a coluna, né? Você descolar toda a musculatura, lesar os ligamentos, não tem como reconstruir depois. E na parte minimamente invasiva, você consegue fazer isso sem grande destruição, né? E, obviamente, que assim, o conceito minimamente invasivo, ele vem, obviamente, de um trabalho em equipe, né? Ele vem com o conhecimento dos materiais, a disponibilidade dos materiais, então não tem como você fazer uma cirurgia dessa numa estrutura que não esteja adaptada para a cirurgia de alta complexidade. Então, obviamente que assim, a gente da equipe já vem organizando isso nos principais hospitais aqui da Grande Vitória, então a gente consegue fazer isso com segurança em alguns dos hospitais da Grande Vitória, exatamente porque precisa não só da equipe habilitada, dos materiais de prontidão, porque a urgência ela não escolhe a hora que ela acontece. Só que toda vez que eu consigo utilizar esse conceito minimamente invasivo é muito gratificante, porque é um paciente que a recuperação ela é muito rápida. Então é um paciente que a cicatrização é muito rápida, a alta é muito rápida, exatamente porque era um paciente que ele estava em casa, super feliz da recuperação de um trauma anterior grave num contexto oncológico e teve essa intercorrência novamente. E aí é onde ele tem que arrumar a energia do além para retomar o trabalho da reabilitação. Só que assim, esse contexto mostra toda a preocupação que a gente tem com a estrutura neurológica, todo o raciocínio que a gente faz em cima disso daí. Óbvio, isso é um pedacinho de todo o aparato ferramental que a gente usa para discutir as doenças oncológicas que acometem os ossos da coluna. A gente pegou um exemplo de um único paciente que teve essa lesão tanto na região dorsal como na região lombar, mas isso pode acometer todos os ossos da coluna, podem acometer outros ossos que não sejam da coluna, fazendo parte dessa doença, tá? E, volto a falar, a visão neurológica da doença da coluna no contexto do câncer, é o que você falou, independe do diagnóstico do câncer. Obviamente que a gente pegou isso daí e mandou para análise do patologista. O nosso foco aqui nesse contexto não é discutir a doença oncológica em si, e sim a urgência neurológica no contexto da doença oncológica da coluna. Só que dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou querer que vocês entendam um pouquinho mais agora da história dessa figura que ajudou a gente na reunião hoje, que é o Delmir. Então agora vocês vão entender um pouquinho sobre a história do Delmir e depois vocês vão voltar aqui com a gente. Ele teve uma dor muito forte no peito, né? E ele, acompanhado pela oncologista doutora Kitia, ela encaminhou ao pronto-socorro, qualquer pronto-socorro urgente, com bastante urgência. E aí nós fomos o mais perto, que é aqui no Meridional. Chegando lá, pelo laudo dela, ele fala assim, internação. Aí, no outro dia, o doutor Renato, que é da equipe dele também, né? Já chegou e falou assim, nós vamos fazer a ressonância e, dependendo de como for,
é cirurgia, vamos fazer uma cirurgia. E ele notou que ele estava com a compressão muito forte na medula. Comprimiu, né? O tumor comprimiu a medula e ele já estava perdendo o lado esquerdo. E já foi, no outro dia, já foi para a sala de centro cirúrgico, já fez a operação. E aí foi que a gente conheceu o Dr. Daniel. Foi rapidamente, né? Teve que ser muito rápido. A perna esquerda não tinha movimento e a perna direita pouquíssimo movimento. Aí ele falou assim, não, vamos fazer a cirurgia. Aí meu pai falou assim, quando? Agora. E ele é medroso. Ele disse, vamos embora. Aí foi aí que, depois da cirurgia, o Dr. Daniel veio conversar comigo e falou, olha, deu tudo certo, agora vamos ver como é que vai ser, né? Essa foi a primeira, foi, né? Foi a primeira. Aí vamos ver como é que vai ser. Aí ele falou assim, quando ele acordar, você conversa com ele, vê direitinho, fala com ele o que aconteceu, porque acorda, né, meio cada da anestesia, e aí você já pede para movimentar. Depois que você explicar tudo, pede para movimentar. Quando eu expliquei tudo que ele movimentou, eu falei, ai meu Deus, primeiro vou pegar o lado direito e ficar mais ou menos. Aí o lado esquerdo já veio com o movimento. Aí, doutor Daniel, se eu dormir, calma. Agora é a questão da recuperação, fazer fisioterapia. Isso eu tenho de 6 meses a 2 anos para voltar, né, a andar pelo menos um pouco. Por causa da idade, né? Na época ele tinha 84 anos. E aí nós começamos na luta. E ele sempre foi muito ativo, né, meu pai? Ativo demais até. Para ele foi muito difícil. A cadeira de roda foi muito complicado. E o doutor Daniel, assim, ele foi muito bacana, muito parceiro. Ele chama até meu pai de meu amigo, né? Porque ele fala, ó, tudo que acontecer você vai mandando para mim. Isso aqui é normal e tal. E aí nem bem ele estava curando dessa primeira cirurgia, pronto, veio outro baque. Tá, mas aí ele tinha chegado a andar ou ainda não tinha? Não, estava só levantando. Estava se levantando. Levantando. Já estava fazendo o movimento normal. Já estava fazendo, movimentava as pernas para lá e para cá. Mas a andar assim como ele está hoje, não. Aí ainda a não. segunda cirurgia... Mas depois aí a caiu segunda mais. cirurgia, aí começou uma dor lombar, e eu falei, aí todo mundo, não, é fisioterapia. Eu falei, não é fisioterapia, não. Eu falei assim, gente, eu tô quase estudando já. Não, isso tem alguma coisa errada. Aí quando chegou no dia 31 de dezembro, eu falei, não, eu vou levar meu pai. Aí minha mãe, não leva não, 31 de dezembro, que isso? Não, vou levar. Aí quando chegou lá, o médico falou assim, não, peraí, tem uma ressonância que ele fez no dia 20 de dezembro. Deixa eu olhar a ressonância, né, tá aqui no prontuário. Quando olhou, ó, outra compressão lombar. E aqui já tem um médico, o Dr. Daniel Calegari. Eu falei assim, ó, eu quero que você, pelo amor de Deus, dá um jeito de contactar com ele. Com ele é com a oncologista, né, com a doutora Kitty. Aí começamos a briga para uma cirurgia menos invasiva, né? Porque a primeira, o corte foi enorme, porque foi urgência e emergência. Aí o plano falou, não, pode fazer urgência e emergência. Aí o doutor Daniel, não vamos fazer urgência e emergência. Nós vamos fazer menos invasivo porque seu pai não merece ter outro corte enorme desse jeito. E aí nós ficamos quase um mês no hospital, em janeiro. Vamos fazer e falava 4 hastes, o outro dava 2 parafusos, e o plano dava uma, mas ele falou assim, não, nós vamos fazer o menos sangue que puder carregar do seu pai, para ele não nem tomar a bolsa de sangue, que na primeira tomou, e a gente vai fazer. E aí, minha filha, eu falei, ó, eu tô calma. Tava de férias, né, escolares, né, trabalho na escola. Um mês no hospital. Aí ficamos um mês lá. As férias dela foi no hospital. Falei, nosso hospital vai ser o spa nosso, pai, vamos embora. Aí ele dava notícia pra gente, ó, tá assim, tá assado, tá nessa situação, mas nós não vamos fazer, não vamos abrir mão, eles querem que faça urgência, emergência, nós vamos fazer. Enfim, aí quando chegou no dia 24, ele fez a outra, da lombar. Aí foi menos, eles me explicaram como é que foi direitinho, como é que ele tinha colocado. A equipe do Dr. Daniel, assim, é surpreendente, eles são muito atenciosos, não deixou a gente nem um minuto sozinho lá. Sempre tinha alguém da equipe dele com a gente, muito preocupado com a gente, sabe? Como é que estava aqui, até mesmo como é que estava aqui em casa, né? Porque eu sou filha única, né? Tem que dar conta de tudo. Mas eu falei, ó, tem uma equipe de apoio bom lá em casa, pode ficar tranquilo. E todo dia ia visitar papai, das equipes ia. Sempre alguém estava lá com a gente.
dando sempre suporte, falando o que estava acontecendo, ó, tá assim, assim, ó, o plano falou isso. Então, assim, a gente foi muito bem atendido, muito mesmo, assim, do coração. É um amigo que a gente vai levar para sempre. Aí daí pra lá ele voltou pra fisioterapia? Não voltou ainda. Por quê? Depois começou a mudar o tratamento, né, dele. E aí, eu não deu tempo, assim, como a mudança, quimioterapia, essas coisas todas, eu ficava com muito medo, devido à idade, da reação dele nas quimioterapias, né? Ele não teve reação nenhuma. Mas, assim, mesmo assim, eu comecei a fazer em casa. Aí a minha prima, que é fisioterapeuta, me ensinou alguns movimentos, fomos fazendo, aí tá assim, tá agora. Já tá quase andando, né? Quase andando. Parede, Já segura se a parede. apoia, se apoia. Apoia, já faz bagunça, anda sozinho, sem a gente ver. Procura aqui, eu tô lá no quarto já. Falei, agora menos vai descer a escada e vai sair. Porque às vezes você consegue, claro, você consegue fazer aquilo, você sabe até onde você pode ir, né? Eu vou segurar na parede, eu tô lá no banheiro sozinho. Agora ele entrou em outro tratamento, um tratamento mais específico, né, para células cancerígenas da próstata. Aí eu falei, agora acho que vai dar certo. E o tratamento do câncer ficou junto com tudo isso, continua o tratamento? Continua o tratamento. Em meio a cirurgias, por exemplo, terminava a cirurgia, já fazia rádio. Entendeu? Terminava a cirurgia, fazia rádio. E aí terminava uma coisa, fazia outra coisa. Aí da rádio foi para quimioterapia, porque não deu certo, né? Aquela parte da coluna tá perfeita. Mas o problema é que espalhou um pouquinho na parte das costelas, que chama, né? Na parte das costas. Aí a doutora falou assim, não, vamos bater na quimioterapia. As 3 primeiras não deu certo, aí aumentou um pouquinho mais, né? A doutora até falou assim, uma prima delas, que aumentou um pouco, aí fez 2 daquela e depois ela falou assim, não, nós vamos passar por outro tratamento, que é um tratamento com Lutécio 177, que é uma coisa específica mesmo. Tem 4 anos no mercado e ele tomou a primeira dose quinta-feira. Aí tomou a primeira dose, na sexta-feira a gente foi, viu como é que estava, realmente está caminhando tudo como os médicos estão esperando. Olha bem, não pode deixar uma coisa sem deixar a outra quietinha e tratar de uma, não. Tem que caminhar junto. Caminhar junto, porque não tem como, essa doença não tem como você esperar. Não tem como esperar. E a parte da coluna, você tem que sempre estar se movimentando para poder você recuperar seus movimentos. Porque senão não tem como. Então as 2 coisas têm que andar juntas. Em relação à equipe do Dr. Daniel, eu indico para todo mundo. Assim, eu encontrei nele uma pessoa que me deu muita força, sabe? Ele sabia que eu sou filha única, ele sabia de todos os problemas, né, que eu estava passando, e foi uma pessoa que ele me deu muita força nessa E confiança, caminhada. né? E confiança. E principalmente meu pai, ele é muito medroso, demais. Meu pai teve uma confiança nele, assim, 100%. Ele entregou o corpo dele, toma, faz o que você quiser. Vocês viram que história bonita, a gente nem sabia dessa gratidão toda. Saiba que a gente faz isso de coração. Eu queria agradecer demais o elogio, tanto para mim quanto para o restante da equipe. Muito obrigado. Obrigado você, Rita, pelo respeito, pelo carinho. Delmi, a gente virou amigo dentro de todo esse trabalho. E assim, mostra como é importante essa ressignificação, essa resiliência. Para quem não sabe, assim, a relação médico-paciente ela é uma relação que às vezes você tem que falar com o paciente aquilo que ele precisa ouvir naquele momento. Então já teve vezes que eu já tive que puxar a orelha do Delmi, já teve vezes que eu já tive que dar esbregue nele, mas já teve vezes, e muitas vezes, de elogiar também, porque a gente cria uma relação de confiança muito grande. E assim, a doença oncológica, ela envolve a família inteira. Então, você vê, né, a fragilidade de alguém dentro da família que você tem como herói é difícil. Então, já teve vezes de eu ter que conversar com a Rita, já teve vezes de eu ter que conversar com o Delmi, e isso a gente faz com o maior carinho. Então, meu muito obrigado por você ceder as suas imagens para a gente poder contribuir. Isso eu imagino que vai ajudar muitas outras pessoas a conscientizar e passar por isso. Meu muito obrigado, meu amigo. Vitor, eu queria
que você, depois de uma belíssima apresentação dessa do Delmir, comentasse com a gente quais os desafios que a gente tem hoje, principalmente dentro do Espírito Santo, no contexto da doença oncológica na coluna, da incorporação dessas tecnologias. Como é que está isso aí? Quais são as perspectivas futuras dessas tecnologias? Porque até então isso não existia. Como é que está isso? O que você tem para falar para nós? São técnicas modernas, né? Como você falou, a gente precisa de materiais específicos para a realização dessas cirurgias. Um lugar que a gente acaba, uma das coisas que a gente acaba esbarrando no meio do caminho é com a autorização do convênio, né? Então isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar em relação à utilização dessas técnicas, né? Isso vem devagarzinho sendo implementado na prática, no uso diário, né? Então a gente consegue, hoje em dia, em muitos casos, utilizar dessas técnicas minimamente invasivas, e já existem outras técnicas também sendo desenvolvidas pensando na menor agressão cirúrgica para o paciente, né? Então hoje em dia nós temos aqui no Brasil, já novas técnicas, como, por exemplo, a endoscopia de coluna sendo utilizada nas doenças oncológicas. Então, a gente vê que o corte na pele vem reduzindo cada vez mais, né? Então, a gente pode vislumbrar isso, talvez não amanhã, mas num futuro próximo, o uso das endoscopias de coluna nas doenças oncológicas também, né? Então, isso vai ser o futuro e é algo que paulatinamente, devagar, a gente vai incorporando na nossa prática diária até que isso se torne mais rotineiro, né? É lógico que a gente tem que sempre lembrar que são situações específicas, não é para todos os casos, mas sempre que for possível utilizar, a gente vai utilizar, né? E, obviamente, que assim, e aí uma mensagem de alerta que é o mais importante. Toda vez que você tiver uma doença da coluna do ponto de vista oncológico, o mais importante é primeiro você ser avaliado por um especialista de coluna e principalmente aquele especialista que tem a expertise no conceito minimamente invasivo. Porque se a gente hoje não adequar a técnica cirúrgica e o perfil clínico do paciente, às vezes a técnica convencional para esse paciente pode ser ruim. Por quê? Eu coloco ele num risco clínico muito maior, às vezes eu até vou reconstruir aquilo que eu preciso, descomprimir aquilo que eu preciso, só que eu vou incutir um risco muito grande. Então hoje, o importante é que as pessoas saibam que assim, existem especialistas, existem equipes, existem pessoas aqui no Espírito Santo que estão constantemente estudando, se atualizando, exatamente para trazer essas técnicas para o Espírito Santo. Por quê? Muitas vezes, quando a gente lida com uma urgência, não vai ter tempo de se transferir para um outro lugar. Então as pessoas precisam saber que aqui tem equipes que estão fazendo isso, estão fazendo muito bem, exatamente para trazer esse nível de qualidade e excelência para o Espírito Santo. E aí, pensando nisso, Vitor, eu queria que você deixasse, para eu não ser o único a falar, uma mensagem para quem está passando por isso, principalmente nesse Novembro Azul, que é esse mês de conscientização do câncer de próstata. O que a gente pode deixar como uma mensagem motivacional dentro de um contexto desse? É uma doença que ninguém quer ter, né? Que é a doença oncológica, né? Mas os pacientes têm que saber que a gente, hoje em dia, tem ferramentas, tem estratégias para fazer o tratamento das doenças oncológicas na coluna que são muito menos agressivas e que podem devolver qualidade de vida para esses pacientes com uma agressão muito menor do que no passado, né? Então, a mensagem que eu deixo é de esperança, né? A gente não pode desistir de um tratamento, a gente não pode jogar a toalha, né, quando a gente se depara com uma situação dessa, como o senhor Delmir se deparou 2 vezes, né? Praticamente perdeu completamente a força das pernas na primeira vez e na segunda vez também uma dor muito intensa, e ele foi forte e encarou esses 2 desafios, né, junto com a gente, lógico, e a gente conseguiu devolver ele para a família, devolver qualidade de vida e devolver esperança. Então, a mensagem que eu deixo é essa: tem esperança e
pode contar, né, com a gente, com a nossa equipe em relação a isso, né? E é isso. Vitor, Tá bom? obrigado pela presença. Valeu, tá? obrigado, viu? Saiba que agora, Vitor, você vai fazer parte do nosso corpo técnico, tá? E aí fica uma mensagem para você, vai estar na descrição do vídeo, né? As redes do Vitor, exatamente porque você pode ter dúvida, deixa seu comentário, não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, interagir com a gente, porque é importante que você nos ajude a compartilhar essas informações de qualidade, porque essa rede do bem vem já trazendo muitos frutos importantes. E é muito gratificante a gente no consultório, a gente na rua, ser pessoas conversarem com a gente falando, olha, eu vi você no podcast, eu vi você falando sobre um tema XYZ que me ajudou a esclarecer. Então saiba que a gente está aqui para ajudar e Vitor vai ser mais um para ajudar a gente a conscientizar as pessoas, primeiro que dentro do Espírito Santo tem especialistas de qualidade no manejo da doença oncológica da coluna vertebral. E até o nosso próximo encontro.